Você já foi experimentar um vinho e sentiu sabores e aromas amadeirados? Isso ocorre por conta do período que esse vinho fica amadurecendo nas barricas de carvalho. O processo não é obrigatório, mas muito utilizado nos vinhos que a gente acaba consumindo no dia a dia. Por isso, no podcast de hoje, vamos tirar muitas dúvidas e quebrar vários mitos a respeito dessa prática. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui falamos de vinho sem afetação. Todos esses detalhes do vinho fazem muito a diferença, desde o plantio, o cultivo, a colheita e, é claro, também o período de amadurecimento dessa bebida tão amada por todos nós. Sidney, estamos falando sobre barrica de carvalho, sobre envelhecimento, sobre madeira no vinho e temos aqui na nossa bancada um vinho também para a gente começar esse papo muito bem. Hoje vou deixar com você, tá? Vou passar o bastão, não, o abridor, para você fazer as honras da casa aqui pra gente. Só para contrariar, um vinho sem barrica. Ah, olha aí, tá bom, né? Também pra gente mostrar que existe esse equilíbrio. Vinho barricado, vinho sem barrica. Barrica, barril, tudo a mesma coisa. Não. Barrica e a diferença entre barrica e barril é o tamanho do recipiente. Enquanto que a barrica tem 225 ou 300 litros, o de 300 pode ser chamado também de hogshead. Os barris são tamanhos maiores, 5 mil litros, 10 mil litros, 30 mil litros. Já começamos com um mito quebrado aqui no maiores. podcast do Mundo do Vinho. Você tá vendo aí então? Sidney está fazendo as honras pra gente. Vamos botar pertinho do microfone aqui, se for deixar o pessoal com água na boca. Tá ótimo. Show de bola. Obrigado aí pela sua gentileza. Vamos lá então, Sidney. A gente está falando sobre o amadurecimento do processo de vinho, sobre barrica, sobre barril de carvalho. Eu queria que você explicasse para a gente, antes de nós entrarmos neste assunto propriamente dito, que você pudesse nos dizer por que, que o vinho passa pelo processo de amadurecimento. Por que é necessário isso? A principal razão é para que tenha troca de características de aroma e de sabor. Então tem características da madeira que são transferidas para o vinho. E isso serve para tornar o vinho um pouco mais rico de aroma e de sabor, né? Essa é a principal razão. Só que, de quebra, ele tem outras funções também, que ele contribui para outras coisas também, como um processo chamado de ligação oxidativa, que no caso dos vinhos tintos, ele contribui para aderir essa cor ao vinho, e aí, por isso, no processo de envelhecimento, ele vai perdendo essa coloração de maneira mais paulatina, mais demorada. Então, na medida que o vinho envelhece, vão aparecendo ali aqueles sólidos, né? Sim. Então, e isso é matéria corante, são taninos, antocianinas ali que vão solidificando e vão para o fundo. A ligação oxidativa ajuda a tornar esse processo mais lento também. Quando que acontece isso? O vinho... Vamos pensar lá do início do processo de produção do vinho. Tem a plantação, tem a colheita, a fermentação. Depois da fermentação, o vinho vai receber alguns outros aditivos e depois ele vai para o envelhecimento, amadurecimento ou não? Não, a madeira pode ser usada tanto para fermentação quanto para o amadurecimento. Então é uma opção de fermentar o vinho na barrica. E depois colocá-lo na madeira para amadurecer, porque o nome do processo do estágio na barrica não é envelhecimento, porque o vinho só envelhece na garrafa, é amadurecimento na barrica, né? Só que a opção de fermentar o vinho na barrica tem muitas vantagens, né? ou barris, né? ou grandes recipientes também. A levedura, a fermentação é o seguinte, são micro-organismos vivos, né? Que ela precisa daquilo que nós precisamos para sobreviver, que é oxigênio. Só que a levedura, se ela estiver num ambiente líquido, ausente de oxigênio, mas que contenha açúcares, ela consegue dissociar os açúcares ao invés do oxigênio e transformar isso em gás carbônico. E de quebra, álcool, acontece ali a transformação do vinho. Só que justamente por conta dessa capacidade dela
de sobreviver num ambiente que não tem oxigênio, mas tendo açúcar, ela dissocia o açúcar. Apesar de, como ela percebe que aquele ambiente ali não tem oxigênio, ela vai procurar oxigênio, então ela tende a subir. Se for fermentado na madeira, em barricas ou tonéis, a tendência é as leveduras se espalharem ao longo do recipiente ali, próximo às paredes da madeira, da barrica, e a transformação, por ela ficar pela levedura ficar espalhada, a fermentação ela é mais adequada, ela é melhor, ela acontece melhor, é mais competente, assim, sabe? A fermentação ela acontece de maneira mais plena, justamente por conta da oxigenação que a madeira permite. Então, uma boa opção é fermentar o vinho na barrica, isso é muito comum com brancos também, e depois a opção de estagiar na barrica por aquelas razões que eu já falei, que é ganhar aromaticidade, ganhar sabor, ganhar essa microoxigenação que aumenta a capacidade do vinho de guarda. E não é só utilizado em vinhos, a gente tem a cachaça que também é colocada em barris, também vemos a cerveja, provavelmente cerveja de alguns estilos de cerveja que são mais encorpadas, que tem sabores mais complexos também, e também é utilizado isso. Mas já que nós estamos falando já das características, eu quero começar que a gente conte um pouquinho quando começou isso. Às vezes o pessoal pode até pensar, foi sem querer, não tinha outro recipiente, pensaram em recipientes de madeiras e deu certo. Essa prática do amadurecimento do vinho dentro das barricas, como que isso tudo começou? Antes da barrica, os vinhos eram armazenados e transportados em ânforas de barro. Então imagina o peso, né? O trambolho, aquilo lá. Imagina, porque o barro já é pesado por si só, mas mais com o líquido. E grandes recipientes, né? Mas os primeiros a usarem a madeira, o barril, foram os gauleses. Aí imagina, a madeira que ainda sendo pesada, ainda é mais leve que as ânforas, né? Também não quebrava com a mesma facilidade, a madeira mais resistente. E então era mais leve, facilitava o transporte, mais resistente, então muitas vantagens. Então os gauleses foram os primeiros a usar recipiente de madeira para guardar o vinho inicialmente. Depois, como era só um recipiente para guarda e armazenamento, só que eles perceberam que o vinho ali contido ele era alterado. Ele ia melhorando até certo ponto e depois começava a estragar por conta da microoxigenação, mas até então não sabiam por quê. Então, a partir daí, depois que o vinho, depois quem assumiu esse tipo de recipiente, a utilização desse tipo de recipiente, foram os romanos. Mas aí já passou a ter uma outra razão de colocar ali, além de armazenar, também era para ganhar características próprias do carvalho, para o vinho melhorar. Depois da invenção da garrafa de vidro, aí o carvalho passou a ter uma utilização única para melhorar o vinho. Conferir a ele aquelas características próprias da madeira. Quem está nos assistindo agora vai poder ver o que eu estou em dúvida o que é o barril de carvalho, o que é a barrica. Você vai ver algumas imagens aí no nosso vídeo, vai aparecer aqui na nossa TV também, eu separei alguns. Esses são os barris, né, tradicionais, né? Eles ficam também num local sempre mais escuro, onde não há incidência de sol, porque os raios ultravioletas acabam também acelerando, sendo um catalisador, e o vinho vai oxidando, e aqui eles ficam. Tem vinho que fica por 6 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, e aí vai, né? Tem vinhos que ficam décadas também envelhecendo. Em especial os fortificados, né? Podem ficar muito tempo na madeira. Normalmente vinho tinto, vinho branco, aí vai depender da capacidade e da qualidade do vinho, né? Da estrutura que o vinho tem. Não é qualquer vinho que pode ir em barrica. O vinho já tem que ser bom, tem que ser um grande vinho para poder suportar o estágio na barrica. Senão o vinho é atropelado pela barrica. Sempre fica num local subterrâneo, né? Isso, ou galpões muito bem protegidos de sol e tudo, bem ventilados. E então não é qualquer vinho que pode ir na barrica, justamente para as características da madeira não se sobreporem às características do vinho. Qual vinho precisa ir para a barrica, então? Os vinhos de alto padrão, de alta qualidade, que vai ganhar com isso. Então, se você vai lá... Em relação ao período, então varia muito. Tem regiões que obriga o produtor a deixar... por lei, 1 ano, 2 anos. Tem regiões que não tem uma legislação como essa, então o produtor pode deixar o tempo que ele achar necessário. 3 meses, 6 meses, 2 anos. Então, ele vai fazendo prova de barrica ali. No momento que ele achar que está equilibrado as características da madeira com as características do vinho, ele tira ali em garrafa.
A lei que você falou são aquelas denominações de origem que nós trouxemos no podcast número 7, né? Sim, se ele tiver em alguma região e tiver sujeito a essa apelação de origem controlada, então ele tem que obedecer. O que a gente pode ficar, talvez, ligado? Um vinho francês, um vinho italiano que passou por barrica, tem alguma denominação de origem que vai indicar isso ou não? Ou é dependendo da região, cada uma vai ser diferente? Algumas denominações já te dá a dica, por exemplo, indo para um bom exemplo é a Itália, por exemplo. Então, um Barolo ele tem que permanecer um período em barrica, né? Um Brunello ele tem que ficar pelo menos um ano na barrica e mais um ano em garrafa antes de ser vendido. Um Chianti clássico, também mínimo de 12 meses. Então, vai variando. E depende muito da legislação. Na Espanha, um vinho criança, dependendo da região que ele tiver, ele tem que ficar no mínimo 6 meses em barrica. Na Rioja, por exemplo, se ele ficar menos de 12 meses, ele já é classificado como criança. Acima de 12 meses, ele já é classificado como reserva. Entende? Então depende muito da apelação de origem que ele está. Aqui nós estamos com um vinho, estamos bebendo um aqui, que é da família Schroeder, Patagônia, mas não diz. O vinho vai dizer se ele tem barrica ou não vai dizer, né? Nunca vai dizer. Se ele for um Brunello, um Barolo, você já vai. Tá implícito ali. Sim, você já sabe, Por né? ele ser um Barolo, ele Claro. tem que ter madeira. No Novo Mundo já não tem. Já não tem essa questão na legislação não implica muita. Já não implica essa questão de passar por barrica ou não. Aí tem que conhecer, talvez pode estar no contrarótulo, pode estar... Fica estágio por barricas de 8 meses e etc, né? Saber se tem madeira ou não vai na sua percepção mesmo, assim, com o vinho na taça. O vinho na taça, no aroma ou também no sabor. Detalhe, quando fala em carvalho, é bom a gente perguntar qual carvalho, Pois né? Vamos explicar pro pessoal que às vezes eles não têm essa noção. A barrica, o barril, ele é feito de madeira, pega de uma espécie chamada de carvalho. Uhum. Essa depois tem diversas outras, né, ramificações, mas é desta árvore que a gente vai ver aí na sua imagem agora. São árvores típicas que são utilizadas. Além da rolha, que também é utilizada a cortiça na maioria das vezes, as barricas e os barris é de carvalho, Sidney. Isso. Essa árvore, ela pertence à família das fagáceas, né? Então, é uma família imensa. E o carvalho ele só é encontrado em locais de clima temperado. Uhum. Então, não é em qualquer lugar que tem carvalho, esse tipo de carvalho, né? E são árvores imensas, elas podem alcançar 40, 50 metros de altura. Então, leva muito tempo para poder colher essa árvore, para poder produzir as barricas, né? E tem também vários gêneros. É aí que está o que é interessante. Então, são diversos gêneros dentro dessa família dos carvalhos, né? Então, e dentro desses diversos gêneros, existem cerca de 500 espécies. São mais de 500 espécies de carvalho. Só que dessas 500 espécies, só interessam 3 para fazer barricas para estagiar vinho. Só 3. Só 3. Devem ser mais difíceis de serem encontradas também. Sim. Hoje já não tem mais floresta na Europa, né? Mas antes, 40% das florestas europeias eram compostas por carvalho. Esses 500 tipos. Uhum. Né? Só para produção de... Não, Não? as florestas lá Naturais. é natural. As florestas nativas eram 40% de carvalho. Para você ter noção de como o carvalho é importante para a Europa e justamente naquela faixa de clima temperado. Uhum. Então, não é à toa que lá tem muita abundância, né? Só que desses mais de 500 tipos, só interessam 3, que é o Quercus sicilis, Quercus pedunculata e o Quercus alba. Só esses 3. O Quercus alba é o carvalho americano, chamado carvalho branco. E o sicilis ou pedunculata é o carvalho europeu, que são encontrados no centro da França. A melhor fonte, né, a melhor origem para a fabricação de barricas é em Vosges, na zona da Borgonha, na Croácia, na Eslavônia, mais especificamente uma região chamada Eslavônia. Então, são esses dois, o Cecílios e o Pedunculata, é o carvalho europeu. Então, mas só interessam esses 3 por quê?
eles não têm muita agressividade naquelas características que são passadas para o vinho. A porosidade é mais adequada a ponto de não ser exagerada para oxidar e estragar o vinho, né? Então, são várias características que tornam essas 3 espécies, esses 3 tipos de carvalho, adequados para a fabricação de barrica para estagiar vinho. Mesmo assim, hoje a França é a maior fonte de carvalho que nós temos aí na Europa, e também lá estão essas madeiras que são as mais sofisticadas do mundo. É comum a gente ir em qualquer lugar e dizer, esse aqui estagiou em barrica de carvalho francês. Mas esse aqui veio... Às vezes eu já fui em algumas cervejarias, por exemplo, que elas estão lá com... Aqui é a minha barrica de carvalho francês. Só que você vai olhar lá, tá com cerveja dentro, você vai olhar, tem lá um produtor. Eu vi, por exemplo, Luiz de Bosca. Agora tem cerveja. Então existe esse ato de reutilizar o barril várias vezes com outros vinhos, com outras bebidas. Isso tudo vai agregando um sabor, um aroma, ele transfere isso para a nova bebida, ou eles são lavados e aí a madeira consegue perder todas as propriedades adquiridas? Ela vai perdendo. Mesmo sendo usado só para vinho, eles reaproveitam as barricas por até 4, 5 vezes no máximo. O ideal é até 3 vezes. Porque é caro também, né? É caro. Só que se a barrica é nova, eles colocam para os melhores vinhos. E depois, na reutilização, eles vão colocando para os vinhos tidos como inferiores. Mas não é uma regra. Tem produtores que fazem vinhos fantásticos e eles não gostam de usar barrica nova, só usam barricas usadas, justamente porque ele quer que seja menos marcado a questão da barrica no vinho dele. Então, isso não é uma tônica. Alguns produtores usam esse critério, a barrica nova para os melhores vinhos e assim por diante, mas tem produtores muito bons que não quer saber de barrica nova, só usa barricas usadas. Então, e na medida que a barrica é esvaziada, engarrafam os vinhos, ela passa por uma nova eles lixam e dão uma nova tostada, uma rápida tostagem, queima, para preparar para nova safra. E assim sucessivamente, até 3, 4 utilizações. Depois dos vinhos, aí usam para colocar outras bebidas, como cerveja, como uísque, cachaça. Eu até dei uma pesquisada, vi que em média R$3.000 uma barrica de carvalho já utilizada, assim, tá para venda no mercado em geral, assim, nas lojas, nos e-commerce na internet. A gente estava falando sobre o carvalho francês. Dá para dizer que o fato de criar barricas é uma arte, né? O tanoeiro é o responsável por esta arte. E a gente tem famílias que estão há gerações nisso. Eu até lembro de ler algum livro, Sidney, que falava um pouco dessa tradição da França na produção de barricas, e que essa foi uma arte que passada por gerações e gerações, e também foi uma arte muito apropriada por outros países durante a Segunda Guerra, né, que invadiram a França. Quando a Alemanha tomou a França, por exemplo, também houve essa aculturação, né, transferência de cultura para os outros, também essa arte do tanoeiro, que a gente não vê muito hoje em dia, né? Ainda no martelinho, na mão, separando, cortando. Não existe pode existir uma máquina, mas não fica da mesma forma como o tanoeiro faz, né? É uma mão de obra especializada, né? Não é qualquer um que faz, é muito especializado. É como fabricação de cristais artesanais, né? Precisa de uma formação, de experiência. E um detalhe interessante, o maquinário. Existe algum maquinário, só que é limitado. Então, por exemplo, uma das diferenças entre o carvalho americano e o carvalho francês, o europeu, de modo geral, é que o americano ele pode ser serrado, com serra elétrica. Então, é um maquinário que pode ser utilizado. Já o europeu, não. Ele tem que ser lascado. Então, tem ali ferramentas... Machadinho ali. Uma cunha, umas ferramentas, uma cunhazinha assim, vai batendo para poder rachar do jeito certinho. Depois ele é lixado ali para poder deixar ele todo certinho, né? Sem chapa. Deixa ele bem feitinho. Então, imagina, você não poder serrar uma madeira, tem que montar ali, cortar as aduelas, encaixar tudo certinho, mas não pode ser serrado. O fato de escolher a árvore certa, né? Escolher. Vai ficar olhando, essa aqui dá, essa aqui, mas isso no olho, né? Não vai derrubar uma árvore à toa. Não, normalmente usa-se pouquíssimo da árvore. São árvores imensas. Só que só é utilizada a parte do tronco considerada perfeita.
80% é descartado. A mesma coisa para as rolhas, né? 80% é descartado. Então, só o que é perfeito. E isso encarece. Então, imagina, você citou o preço do carvalho usado. Francês, Uma já barrica com francesa. cachaça. Uma barrica já usada. Uhum. Depende de vários fatores o preço. Uma barrica americana, que costuma ser mais barata, deve ser uns $1.000 hoje em dia. R$5.000. De boa tanuaria. Porque a grife também, o conceito da tanuaria também conta no preço. Um carvalho, uma barrica de tanuaria, de boa tanuaria francesa, deve estar na casa aí dos €3.000. E tem tanuarias que são grifes, verdadeiras grifes, que costumam ser 5, 6, entende? Então varia bastante o preço. Varia sim, vale a pena a gente até consultar o que os produtores brasileiros fazem, porque o Brasil não é um produtor de barricas, né? Por mais que tenha um clima até parecido, não é. A gente tem muito da barrica francesa, da americana também. E saindo um pouco então da barrica lá da Europa, também temos a barrica americana, que é encontrada principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos e também no Canadá, e é utilizada pela produção dos vinhos do mundo inteiro. Inclusive, alguns vinhos franceses utilizam como a barrica de carvalho e assim sucessivamente também. O francês ele é mais bairrista, assim, no uso da madeira. Ele usa mais carvalho francês também. O italiano usa muito carvalho francês. Alguns italianos e franceses também usam carvalho da Eslavônia, que é uma região importante na Croácia ali. Muito, muito, muito buscada, porque ela é mais neutra. O espanhol gosta muito de usar a barrica americana. Alguns produtores mais tradicionalistas, eles costumam usar parte do vinho em barrica americana e outra parte em barrica francesa, mas a americana é sempre a primeira opção. E a produção do carvalho americano, as florestas estão sempre ali as florestas ali, a principal região, as principais regiões que produzem o carvalho americano é no meio oeste, Kentucky, no Tennessee, aquela regiãozinha ali. Uhum. Eu sinto que pode ser talvez o paladar, alguma coisa, que a barrica americana ela traz um tom mais adocicado do vinho, algo mais suave assim, né? Sim. Ela é mais intensa, né? É legal então a gente falar das diferenças básicas entre elas. Vamos lá. A madeira americana é considerada inferior, mas é uma besteira. Só porque ela é muito agressiva e tal. Ela passa muito mais características dela pro vinho. Só que não é um problema dela, é um problema de quem deixa o vinho no recipiente ali por mais tempo do que deveria. Então talvez se eu deixasse um vinho 1 ano na barrica francesa, na americana ele deveria deixar 6 meses, 5 meses? Sim, mas a composição de aromas também vai ser diferente. Por quê? Enquanto que o Quercus sessilis, por exemplo, ele é muito rico em compostos odoríferos e pobres em fenóis, porque também é uma fonte de tanino. Uhum. Aí já tem o pedunculata, que já tem alto teor fenólico, e ele é mais pobre aromaticamente. Esses dois europeus, né? Já o Quercus alba, que é o carvalho branco americano, ele já tem uma quantidade imensa de compostos odoríferos e pouco composto fenólico. Então, mais compostos odoríferos ali em altíssima escala. Outra coisa que diferencia o carvalho europeu do carvalho americano é a composição por exemplo, enquanto que o carvalho europeu ele é muito rico, ele tem metilactona, vanilina e eugenol, que são por exemplo, que é o que são os principais compostos odoríferos que passam para o vinho. O Quercus alba, o carvalho americano, ele só tem vanilina e metilactona. Então ele tem menos compostos odoríferos, mas tem vanilina e metilactona em quantidades cavalais. Principalmente vanilina, que é aquele que é o que passa aquele aroma de baunilha, de aquela balinha toffee, é baunilha, né? É baunilha, sim, caramelo. Caramelo, isso, balinha de caramelo, aquela coisa. Então, por isso que o caramelo é mais marcado no carvalho americano. Então, dependendo do produtor, ele vai escolher, por exemplo, se ele quer usar carvalho americano, o carvalho francês, ele vai escolher se ele quer o pedunculata, por exemplo, se ele tem um vinho que ele quer menos fenol e quer mais composto odorífero, ele se baseia nisso. Então,
eu quero meu vinho já tem é muito rico de aroma, então não quero atrapalhar muito o vinho. Então eu vou pegar uma madeira que tenha pouco teor fenólico e seja pobre em questões aromáticas também. Então justamente ele escolhe qual a floresta que quer, porque dependendo da floresta ele vai ter mais sabores, vai ter mais porosidade, vai ter menos porosidade. Então esses detalhezinhos todos o produtor ele decide o que quer. Tanto que é comum também alguns produtores buscar por barrica feita por mesclas de floresta. Porque a floresta do carvalho, assim como no vinho, também tem o terroir que manda ali, né? Sim. Então, numa floresta ele vai ter mais porosidade, noutra vai ter menos. Então, muda um pouco ali alguns detalhes que são importantes no produto final. Temos que cunhar a expressão blend de florestas, então. Sim, mas é um blend de florestas. É um blend de florestas, né? Sidney, você falou então sobre essas barricas, as diferenças delas, que o produtor também utiliza para dar um up no vinho, para tentar chegar a um aroma, a um sabor diferente, mas também a barrica ela é utilizada muitas vezes para esconder alguns problemas da safra, né? Você vai lá, mascara, você já falou aqui, fantasia o vinho de barrica de carvalho e aí ele perde sua propriedade natural. Isso acontece com muita frequência? Muito. Não muito, mas alguns produtores usam o excesso de madeira para esconder defeitos, para esconder problemas, contaminação por breta, nomices, por exemplo, e outros problemas. Então é comum. Só que o que é mais utilizado para poder esconder problema não são as barricas, são os chips de carvalho. Chips de carvalho? São chips mesmo? Chips, E tem vários tipos, né? Tem serragem, tem as aduelas, tem os quadradinhos ali, os chips, tem tipo umas lascas, colocam em sachês e colocam dentro do tanque de cimento ou do tanque de inox, onde o vinho está estagiando. Só que aí, nesse caso, aquela ligação oxidativa que eu falei que traz muita vantagem, não acontece. É só troca de sabor e de aroma, né? Então, mas não é um problema. Os vinhos mais baratos, que têm características de madeira, boa parte são feitos assim. Só que não pode ficar ali muito tempo a ponto de sobrepor as características naturais do vinho. E aí que está esse artifício que alguns produtores usam para esconder defeitos. Deixa ali um pouco mais de tempo que deveria, então a madeira se sobrepõe e encobre um monte de defeitos do vinho. Então, esse tipo de esperteza, alguns fazem usando chips de carvalho, então, e não barrica. Então é bom a gente ficar esperto para vinhos que são mais baratos, que são mais de entrada, que tem um aroma ou sabores amadeirados muito fortes, que são utilizados essa técnica, então. Só fazer conta. Um vinho de R$80, R$90, se estiver ali no contrarótulo, estagiou 12 meses em barricas de carvalho nova, a menos que ele tenha uma produção gigantesca ali, mas mesmo assim a conta não vai fechar. For na promoção. Lembra quanto custa uma barrica? Né? Muito caro. Então, pode ser que ele use barricas usadas, o que não é um problema, o que é ótimo até para não sobrepor a madeira ficar bem dosada ali. Então também pode usar os chips de carvalho, que se for bem utilizado não é um problema nenhum, não vejo problema. Mas tem que saber usar. Mas quando é utilizado o chip de carvalho, vai vir no contrarótulo barrica ou vai vir chip? O ideal seria colocar seria desonesto, né? Mas é comum alguns produtores colocar que é estagiado em barrica e tal, e não é chip. Aí que está o problema. Ele poderia descrever as características organolépticas do vinho, aroma de baunilha, de madeira e tal, não sei o quê, e não citar muita coisa, né? O problema não é utilizar chips de carvalho, o problema é tentar enganar o consumidor. Porque se o produtor sabe utilizar esse artifício, perfeito, tranquilo, não é um problema. Não torna o vinho ruim. Até traz mais sabores, mais aromas bacanas, né? Os vinhos amadeirados costumam ser mais encorpados também, ou não? Mais estruturados, né? Então, o corpo e a estrutura são duas coisas diferentes. Elas têm um pouco de relação, mas são coisas diferentes. Pega um Pinot Noir, por exemplo. O Pinot Noir, um Pinot Noir da Borgonha, do norte da Borgonha, fazem vinhos muito estruturados e não tão encorpados. São vinhos menos extraídos. E tem capacidade de barrica, de muitos meses. Então, vinhos com bastante estrutura e qualidade, né? A barrica tem que ser tipo, como eu já escrevi,
A barrica para o vinho tem que ser, é como maquiagem em moça bonita. Não é para transformá-la completamente, só para realçar o que já é, Dá um toque. que já é bonito. Dá um Entende o toque. que é? Então o vinho já tem que ser grande, já tem que ser um bom vinho, já tem que ter muita estrutura, já tem que ter muita virtude ali, senão ele é dominado, senão ele é literalmente atropelado pela madeira. Se você tá ouvindo e tá perguntando assim, Estevão, Cid, eu não sei o que é um vinho com barrica, como identificar um vinho com barrica ou aroma. Além de ler o contrarótulo, caso haja essa informação, pega a taça e degusta, né? Vai ter aquele gostinho no final, você vai sentir Não precisa lamber a árvore, né, também, né? Não precisa fazer isso. Mas você vai conseguir sentir, tem um defumado, tem um amadeirado, tem uma nota de baunilha, talvez de coco, alguma coisa assim, você vai sentir. E aí caracteriza esse vinho, né? Sim. Tem que procurar os aromas ali, porque tem os aromas característicos do estágio em barrica, né? E são esses aí. Às vezes torrefação, aromas de tostados. Uma nota herbácea, assim, algo desse tipo. Baunilha, coco, caramelo, como você bem disse. Cravo da Índia. Especiarias, assim, especiarias picantes ou doces, na maioria das vezes é resultante da fermentação. E a característica já vem com o DNA da uva ali, né? Os descritores típicos da uva. Por isso, nossa dica, todo mundo do vinho, é sempre você beber várias uvas, diversificar essa sua adega aí, ir no supermercado e comprar outros tipos. Cid, nesses vinhos mais do Novo Mundo, vamos falar um pouco, talvez, o que é mais consumido. Você que tem esse contato maior com as adegas, com as enotecas, por exemplo. O que o pessoal, às vezes, compra mais e que tem barrica e às vezes não sabe, leva um vinho que tem barrica, um produtor, um Luiz de Bosca, um DVKT, não Angélica Zapata. Esses, assim, são rótulos que possuem? Sim. São todos bons produtores esses aí, né? Então, são produtores confiáveis. Mas a questão se quiser comprar um vinho com madeira, é chegar na loja e informar. Olha, quero um vinho com barrica, com vinho com bastante madeira, com pouca madeira. Já dá logo as características para quem estiver atendendo ali, já vai buscar o vinho certo. Então, normalmente, esses grandes produtores aí, os mais famosos, os vinhos mais baratos, eles vão usar o chip de carvalho ali, não é um problema. Luiz de Bosca, por exemplo, usa isso muito bem, né? Tem a linha La Linda, que tem um pouco de madeira ali, é super elegante, super bem feito, um vinhaço. E tem a linha Luiz de Bosca, que leva o nome dela, que é espetacular, com passagem barrica, mas barrica muito correta, tempo de barrica certinho, ainda com fruta, muita finura nos vinhos. Tem os vinhos topo de gama deles, madeiras sempre muito bem integradas, assim. Então, tem vinícolas que não tem erro nenhum, é feijão sem bicho. Aí tá ótimo, então. É isso aí. E aqueles vinhos, eu já vi alguns novos rótulos de vinhos que possuem o vinho e aí ele é vendido por ter passado por uma barrica de outra bebida. Tem um lançamento novo da barrica de rum, por exemplo, né, que é da Fincas Las Moras, né? Sim. Eu acho que esse é o produtor que também passou por um estágio de barrica que foi utilizada a rum. Como é que fica essa relação? Na verdade, é barrica Bourbon. Bourbon. É de whisky, né? Aquele whisky típico lá do meio oeste americano, inclusive. Cara, é bom, é legal a ideia. Fica um vinho bem exuberante, com muita fruta, muita madeira, muita exuberância, assim, aroma pulando da taça. Mas eu prefiro vinhos com menos madeira. Eu também. Eu prefiro vinhos com menos madeira, vinho mais elegante, a madeira melhor integrada ali. Eu acho que são fases. Eu digo assim, quando eu comecei no mundo do vinho, fazer um pleonário com podcast, eu gostava de vinhos encorpadaços, vinhos com madeira, aquela coisa assim, adstringente, dá pra falar. Pô. Só que com o passar do tempo você vai mudando um pouquinho. Hoje eu já tô também nessa fase, assim, mais o vinho sem barrica, um pouquinho só, ou então para um momento especial. Mas eu acho que muito... Pode falar. A madeira, quando bem usada, ela eleva o nível do vinho lá para cima. Agora, se ela for mal utilizada, também ela é um desastre. Entende? Faz vinho para cupim, né? Essa é boa. Sabe? Tem vinho que é para cupim. E isso é horrível. Então, é preferível um vinho sem madeira, um bom vinho sem madeira, do que um vinho com madeira sobrepondo ali, predominando, aquela coisa enjoativa, sabe? E quando que você faz a escolha, Sidney? Você vai beber em casa lá com a esposa, com a família? Hoje eu vou pegar um vinho com barrica, hoje eu não vou pegar um vinho com barrica. Vai do alimento, tu vai jantar, vai almoçar, a experiência, como é que você pensa isso? Vai mais do que vai comer, vai mais daquela pegada que você quer pro dia, assim. Mas eu não me baseio muito se tem barrica ou se não tem barrica, não. Eu vou mais pelas regiões que eu gosto, pelas uvas que eu gosto.
E aí só lembro de questionar a barrica se ela estiver ali me incomodando, se tiver demais. Mas a primeira opção na hora de escolher um vinho não é se tem ou se não tem barrica, não. Inclusive, eu não ligo muito para isso, não. Tem vinhos que eu amo e não tem barrica. E Então outros vinhos... vamos fazer o quadro agora aqui no podcast. Como o Sidney escolhe vinhos pro final de semana? Como que é? Você vai lá... Qual é a primeira coisa que você pegou o rótulo e viu para fazer? Não, eu tenho uma tendência a escolher vinhos pela região, por região. Uhum. As regiões que eu mais gosto, assim. Então, Borgonha, Piemonte... Na França, na Itália, eu gosto dos vinhos da Toscana, do Piemonte, como eu acabei de falar de novo. Da Espanha, eu gosto dos vinhos da Catalunha, os garnachas da Catalunha. Aí vem o pacote, às vezes você vai escolher um vinho, aí você descobre que ele não tem barrica ou tem barrica, mas eu me baseio mais por regiões, assim. Por regiões aí. Pega a dica então, pega a dica com o homem aqui. Argentina, eu gosto mais de... Eu tenho uma tendência a gostar mais das partes mais altas da Argentina, como Salta, Vale de Uco, em Mendoza. Gosto muito de Patagônia. São vinhos mais elegantes, menos pesados, mais refinados, né? Com certeza. Então, eu vou mais por região. A diversificação é o caminho. É o caminho. Sidney, temos mais algum destaque para nós falarmos sobre barrica? O que você... acho que tem uma curiosidade legal. É que eu estava observando, quanto menor for, né, o recipiente, mais potente é a transferência de sabores e aromas, né? Sim. Mas isso na prática, será que acontece? O Sim. produtor vai lá e compra sempre barrilzinhos pequenos para ser mais rápido, isso? Ou acaba sendo aqueles grandes? Se o produtor quer uma transferência de característica da barrica pro vinho maior, quanto menor o recipiente, mais ele vai conseguir isso. Então, mas o tamanho padrão das barricas é de 225 mililitros. 225 litros. É. Uhum. É o grande. E tem os Hogsheads, que tem 300 litros. Já tem uma diferença interessante. Mas é utilizado para fermentação ou para amadurecimento? Tanto faz. Fácil. Tem produtores que fermentam em barricas, menores, maiores. Tem produtores que fermentam em recipientes de 5 mil litros, em odres, assim, odres não, em barricas ovais, assim, só para fermentação mesmo, de madeira. Então, é uma opção. E tem produtores que querem menos madeira, querem uma coisa menos marcada, e pegam já, deixa estagiar em recipiente de 5 mil, de 10 mil litros. Então, quanto maior o recipiente, menor a troca da madeira. Então, isso é intencional. E quando eu já li vários rótulos que dizem lá atrás assim, um contrarótulo melhor falando, amadureceu em tanque de aço inox. É interessante porque o amadurecimento acontece antes de estar na garrafa. Uhum. Né? Ali o amadurecimento, justamente para ter contato com oxigênio, para acelerar o estágio evolutivo dele. Tem um produtor de Sauternes, chamado Chateau Gillette. Ele deixa os vinhos em tanques de cimento por 20 anos. São grandes tanques de cimento, tipo o tamanho do cômodo, assim, de 50, 60 mil litros. Assim. Uhum. São tanques imensos de cimento. Então ele só vende o vinho depois de cerca de 20 anos em média. Uma grande safra ele vai deixar lá por 22, 25 anos. Uma safra comum vai deixar lá por 18, 19 anos. Por quê? Os vinhos que ele faz são muito longevos, então ele deixa lá esse período para quando o vinho sair já está mais próximo do ideal de consumo. Ele quer vender o vinho no seu estágio, no seu melhor momento de consumo. Então, e é uma prática comum entre muitos produtores. Se não quer passar o vinho na barrica, mas acha que o vinho precisa de um tempinho para chegar no mercado já mais pronto, eles deixam em tanques de cimento, tanques de inox, ali por 6 meses, 1 ano, e depois engarrafa para vender. Uhum. É um bom artifício também. É só para esperar o vinho chegar no melhor momento de consumo, no estágio evolutivo mais adequado. É o rigor do produtor. Uhum. É o rigor do produtor. E aqui no Brasil? Como que isso tem funcionado? Que não tem uma legislação que obrigue o produtor a fazer isso ou aquilo, nesse quesito de amadurecimento, de envelhecimento do vinho, mas fica padrão no mundo, fica a critério do produtor, de cada produtor, achar que definir se o vinho dele é melhor vender agora, já engarrafar e vender agora, ou se ele prefere deixar 6 meses, 1 ano o vinho ali.
Mesmo engarrafado, às vezes. Tem produtores que engarrafam o vinho e deixam por 2, 3 anos na adega para depois vender, que ele considera que vai estar o melhor, o vinho vai estar mais adequado para consumo naquele momento. Se você fosse um enólogo, como é que você, e produtor de um vinho, o que você faria? Depende da região que estaria, depende do país que estaria, né? Depende da qualidade da fruta que vai ter na mão, da matéria-prima. É o contexto. Mas depende da linha. Então, por exemplo, se o produtor 100% da safra dele, ele ter que deixar 3, 4 anos o vinho em adega, vai encarecer o produto. Então, normalmente os produtos trabalham com linhas, né? Uhum. Faz as linhas mais básicas ali, já para chegar no mercado rápido, para já fazer dinheiro, uma linha intermediária, e os vinhos tops, assim, eles deixam na madeira ou deixam em garrafa um período mais longo, para quando o cliente colocar na taça, já está no máximo do prazer para ele. Aí tá ótimo, e vai embora. Isso aí. E vai curtindo um vinho madeirado. Cid, antes da gente encerrar, quero deixar um abraço pro pessoal que estava nos escutando, para a Roberta e para o Maicon. Eles são do restaurante lá do Baden, aqui em Blumenau, do Dona Ana. Vai um abração para eles, estão sempre ligados com a gente. Disseram assim, ó, eu estou sempre escutando vocês, gosto muito das dicas de vocês. Então vai um beijão para vocês e obrigado pela companhia aí, né? E é por eles que a gente faz isso, É né? por eles, com certeza. Por essas pessoas aí que gostam do vinho, são apaixonadas por vinho. Isso aqui é para eles, é dedicado a essa gente aí. É paixão. E se a paixão vai indo, né? Vai aumentando cada vez mais. Estamos aí no 10º episódio, vai aumentando cada vez mais, né? Isso aí, a gente tá aqui para tentar contagiar as pessoas com vinho, né? Com essa paixão. Com certeza. Sidney, por hoje era isso, então. Vamos agradecendo você que nos acompanha, mas lembre sempre, nos siga no Instagram, @nomundodovinho. Também se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Bota aí o sininho, deixa o like. Tem um amigo que gosta do tema, manda para eles lá também. E é claro, estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, em todos os lugares. Isso aí, estejam com a gente sempre. Esperamos vocês aí nos próximos episódios.